Now think of it. I once was lost, but now I'm found. I'm free from condemnation. Nations are breaking, no matter. Jesus gives liberty and a full salvation. He's saving me. He's keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise His name. Oh, wonderful, wonderful, Jesus is me. Counselor, the Prince of Peace, mighty God, saving me, keeping me. Wonderful is my Redeemer, praise His name. Oh, think of it. I once was lost. Now I'm found. I'm free from condemnation. Jesus gives liberty and a full salvation. Saving me, what does He do? Keeping me from all sin and shame. Right above it. Oh, wonderful is my Redeemer, praise His name. Now together. Oh, wonderful, wonderful, Jesus is to me. Counselor, the Prince of Peace, mighty God, He was saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise. Oh, how glory. So glad I'm saved. So glad I'm waiting for His coming. Now with your hands up if we mean it. I'll never forsake you. I'll never forsake you. I'll never forsake in the sweet by we shall meet on that day. Just worship the Lord in your spirit now. In the sweet by we shall meet. That despised church, hard going, but we'll meet someday. To our bountiful Father, we will offer our tribute of praise for the glory gift of His love and the blessings that hallow heart. With the Lord's despised few, by faith I choose. In the sweet by we shall meet on that beautiful shore. In the sweet by
shall meet on that beautiful shore. There's the land that is just worshiping. This is the worship. Faith, I can see. By faith, I make my choice. Oh, there waits. I see all the Lord over there, Brother George, Brother Seward, all the saints. Us a dwelling place there. Yes, Lord. The sweet, her dad, Howard, Edward, all your sainted friends who took the way back under a long time ago. In the sweet, yes, Lord. By and by, we shall meet on that beautiful shore. We shall sing on that beautiful, oh God, the melodious songs of glory to God shall sorrow not a sigh for a blessings of that restful place in the sweet by and by we shall meet. The circuit rider preacher went riding through the land with a rifle on his shoulder and a Bible in his hand. He told the prairie people of the blessed promised land as he went riding, singing along, leaning, leaning, leaning on the everlasting arms, leaning, leaning, leaning on the everlasting arms. He preached a coming judgment, a fire and brimstone, and a glorious, endless heaven of the justified alone. Let us think of, I went one day with Brother Shakarian with his hybriding cattle. Eu fui certo dia com o irmão Shakarian, onde eles estavam hibridizando o gado. And I've seen in the laboratory where Brother Shakarian taken me in. E eu vi o
o laboratório onde o irmão Sheker me levou. I dipped in the sperm of the male cow. E eles mergulhavam no esperma do boi só um pouquinho, A little, like a little instrument of match stem, and took up a bunch of that sperm and put it under this glass that magnified it hundreds of times. uma espécie de um pequeno instrumento, como um palito de fósforo, e tiraram um pouco daquele esperma e o colocaram na lâmina, que o aumentou centenas de vezes. And there was little germs jumping in that. E ali havia pequenos seres vivos pulando naquele esperma. Which we know the germ comes from the male and the egg from the female. Pois sabemos que a semente vem do macho e o óvulo da fêmea. And I asked the chemist there, I said, what's that making that little jump like that? E eu perguntei ao químico ali, eu disse, o que é que faz pular daquela forma? That's little bulls and calves. Ele disse, são os boizinhos e as vaquinhas, veem? I said, in that little drop? He said, yes. E eu disse, naquela gotinha? I said, perhaps then in the entire sperm there would be 1,000,000 of them. He said, oh, yeah. Ele disse, sim. Eu disse, talvez então, em todo o esperma haverá 1,000,000 deles? Ele disse, sim, vem. E observei Now watch atentamente. close. Now, when this great thing takes place, there's one egg waiting for one germ out of that 1,000,000. Agora, quando esta grande coisa acontece, há um óvulo esperando por um esperma no meio daquele 1,000,000. And there's no one can tell which germ that is or which egg that is. E não há ninguém que pode dizer qual será o esperma, ou qual o óvulo que será. What's the natural birth? It's more of a mystery than the virgin's birth. Because in the sperm, there's one in there that's predestinated to live. Se você observasse, o nascimento natural é mais mistério do que o nascimento virginal, porque neste esperma há um ali que está predestinado a viver e o restante deles morrerá. And the rest of them will die. And it isn't the first one meets, it's the first one that comes together. E não é o primeiro que encontra, é o primeiro que chega junto com o óvulo. Maybe the egg may raise up from the back of the sperm or the middle of the sperm, the germ may do the same. The germ crawls. Talvez o óvulo possa se levantar detrás do esperma ou no meio do esperma. O esperma pode fazer o mesmo, o óvulo. And little tails drop off of it, and there starts the spine. There's only one, and that whole load of 1,000,000 that's going to make it. O esperma entra no óvulo e a pequena cauda cai dele e ali começa a espinha. Há somente um em toda aquela carga de 1,000,000. Only one. E que fará somente um. Determined by some unknown force to man. E isto é determinado através de uma força desconhecida para o homem. That you're every one alike. Embora sejam todos eles parecidos, Every one of those germs are just alike. todos aqueles espermas são parecidos. In animals, same thing in man. It's determined whether it's going to be boy, girl, red-headed, black-headed, or what. It's determined by God. A mesma coisa com os animais, o mesmo com o homem. Isso determina se será menino, menina, cabelo vermelho, cabelo preto, seja o que for. Isso é determinado por Deus. All of them look the same naturally, but there's one in there that's ordained to life. One in 1,000,000. Yet all of them alike. Todos parecem o mesmo, naturalmente. Mas há um ali que lhe foi ordenado a vida. Um em 1,000,000, embora todos eles se pareçam. When Israel left Egypt, there was approximately 2,000,000 people. Quando Israel saiu do Egito,
houve aproximadamente 2 milhões de pessoas left at the same time. que saíram ao mesmo tempo. Every one of them heard the message of a prophet. Todos eles ouviram a mensagem do profeta. Every one of them saw the pillar of fire. Todos eles viram a coluna de fogo. Every one of them was baptized to Moses in the Red Sea. Todos eles foram batizados por Moisés no Mar Vermelho. Every one of them shouted in the Spirit. Todos eles gritaram no Espírito. The tambourines and run up and down the bank with Miriam when Moses sang in the Spirit. Bateram os tamborins e correram de um lado para o outro nas margens com Miriam, quando Moisés cantou no Espírito. Everyone drank from the same spiritual rock. Todos eles beberam da mesma rocha espiritual. Everyone eat fresh manna every night. Every one of them. But there was 2 made the land. 1 out of a million. Todos eles comeram maná novo cada noite, todos eles. Mas houve somente 2 que chegaram na terra. 1 de 1 milhão. What was the test? Qual era o teste? They all drinking the same rock. They all eat the same spiritual manna as we're eating this morning. But the word test proved it. Todos beberam da mesma rocha, todos comeram do mesmo maná espiritual, como estamos comendo nesta manhã. Porém, o teste da palavra os provou. When it come to the time of Kadesh Barnea, when they started over into the promised land, and they could not go over it till they was tested by the word. Quando chegou a vez de Cádiz Barneia, quando eles foram em direção à terra prometida, e eles não puderam ir até que fossem testados pela palavra. And all the other 10 came back and said, we can't make it, the people are like... E todos os outros 10 voltaram e disseram, não podemos fazer isto, as pessoas são como... Toppers to them, they're great, walled cities, the opposition is too great, but Joshua and Caleb still the people. Somos como gafanhotos para eles, sua grande cidade murada, a oposição é muito grande, mas Josué e Caleb acalmaram o povo. We're more than able to do it. Eles disseram, somos mais do que capazes de fazer isto. Why? Por quê? God, before they left the promised land, Deus disse antes deles deixarem a terra prometida, the land. I've given it to you, it's yours. But there were 1 out of each million. eu vos dou a terra, eu vos dou, ela é vossa, mas ali havia 1 em 1 milhão. There's approximately 500 million so-called Christians in the world today. Existem aproximadamente 500 milhões de então chamados cristãos no mundo hoje. And each day ends a generation. E cada dia acaba uma geração. And now, what if the rapture would come today? E agora, se o rapto fosse hoje, 500 people universally would be taken in the rapture. 500 pessoas universalmente fossem levadas no rapto. You'd never know or even see in the paper them going. Você nunca saberia ou nem mesmo veria no jornal deles terem partido. And the coming of the Lord is a secret coming. E a vinda do Senhor é uma vinda secreta. He'll come and steal away. He'll be such a minority. Ele chegará e raptará. Será uma minoria tão pequena até... Like it was in the days when the disciples asked Jesus. Boa noite com Jesus, amém? Vamos cantar o hino 97. Quando para o céu nós formos.
Canta o grande amor de Cristo, sua graça e compaixão. No lugar tranquilo e belo, faz-nos eternal mansão. Quando ao céu nós chegarmos, ó que dia de júbilo há de ser. A Jesus nós vimos, hosanas damos com prazer. Somos hoje peregrinos, nuvens toldam nosso ser. Mas um dia a estrada firma, não mais sombra, não mais mel. Quando ao céu nós chegarmos, ó que dia de júbilo há de ser. A Jesus nós vimos, hosanas damos com prazer. Vamos ser leais, portanto, seja em Cristo um relance lá da glória, atração da alcovia. Quando ao céu nós chegarmos, ó que dia de júbilo há de ser. A Jesus nós vimos, hosanas damos com prazer. Eia, vamos, pois, ao prêmio, logo iremos ver. Abrem-se os portais gloriosos, nós lá dentro ter prazer. Quando ao céu nós chegarmos, ó que dia de júbilo há de ser. A Jesus nós vimos, hosanas damos com prazer. Amém. 98, Cristo Comandante. Cristo comandante sempre nos será, na peleja santa frente marchará.
vacilar, com Jesus havemos de ganhar. Na feroz batalha temos proteção, afinal em coro junto à multidão entoaremos todos a real canção. Quando nós chegarmos lá, sempre avante, manda o general. Sempre avante, guerra calma. Firmes, fortes, nunca vacilar. Com Jesus havemos de ganhar. Amém. Vamos para a oferta? Comunicou a audiência a irmã Léa Rezende, família em Pilolândia, irmão José Antônio, família em Cachoeira, e irmã Noemi, família em Diorama. Deus abençoe a cada um. Pastor Zé Alves. Boa noite, meus irmãos. Pela graça, estamos aqui marcados pela saudade, né, de cada um de vocês. A gente ficaram uma semana separados, não é tão bom, né? Não é impossível, mas não é bom. Vai entrando uma saudade. Eu estava lembrando há poucos dias, quando o irmão Silvio me passou um áudio e dizendo: pastor, meu pai, meu pastor. Eu lembro quando nós estivemos aí juntos, eu estive com o senhor lá na sua propriedade, comemos juntos, ficamos juntos. Eu disse: isso aí está acontecendo com quase todos, né? Saudade daquele companheirismo, daquele tempo que a gente parece que dá uma impressão assim que não volta mais, né? Quando todos estavam aqui, alegres, tínhamos aqueles companheirismos, mas vai voltar, não vai? Vai voltar, se Deus quiser, vamos estar juntos novamente. Graças a Deus. Então nós estamos aqui nesta noite com o propósito
notificando primeiro a ausência do Rain. Ele está em Goiânia ajeitando lá os aluguéis dele, trocando de inquilino, essas coisas, mas logo mais para o meio da semana ele já estará conosco. E eu desejei ouvir nesta noite o pastor Wagner Borges. Pastor Wagner Borges é meu conhecido desde 1970. Eu acho que a maioria dos irmãos aqui, irmãs, não haviam nem nascido, né? Já. Marou ainda não, né? 70 não. Pois é, a maioria. Eu aceitei o Evangelho em 69, lá no Tabernáculo da Fé, só porque foi numa fazenda. Eu estava ouvindo hoje a escola dominical, acompanhamos desde o comecinho das crianças até o fim, e o pastor Joaquim estava falando sobre o propósito. E ele apresentou lá aqueles irmãos, como vocês viram, não é? E falando sobre o propósito de cada um, falou dele, da pessoa dele, da maneira como ele veio ao mundo, não conheceu o Pai. Depois ele falou de muitos irmãos, ele está fazendo uma alta apresentação, né, de alguns irmãos ali, pioneiros, e terminou com o irmão Gabriel, Leandro Gabriel, que quando ele nasceu, o pai já havia partido, e ele foi criado pelo irmão Luizinho, o seu avô, que também é meu conhecido desde 70, irmão Luizinho. E propósito de Deus de trazer aquele menino ao mundo, né? Trazer aquela pessoa ao mundo, se casar com a irmã Marisa, e hoje eles estão ali no ministério. E a gente não entende, né? Por que Deus faz isto. Então nós, em 1970, aceitamos o Evangelho. O meu pai morreu com 44 anos, de repente, aqui na fazenda do meu avô, e nós fomos levados para uma fazenda pela família, que eu era ainda adolescente, de 17 anos, e fomos levados para uma fazenda, um lugar mais horrível do mundo, que vocês possam imaginar. Uma viúva com 8 filhos em casa, não tendo o que comer, e vivíamos uma vida muito difícil, mas Deus nos levou lá, nos tirou da fartura aqui do meu avô, fazenda grande, tudo bem arrumado, e nos levou lá para aquele lugar, e lá nós sofremos muito, mas aceitamos o Evangelho, e já voltei para a Cachoeira para pregar o Evangelho. 3 meses depois de convertido, eu comecei o ministério. E ganhamos 40 pessoas, como eu já falei para vocês, no segundo culto ali na cidade. Povo católicos tradicionais, que eram os avós, bisavô do irmão Haroldo e avós, e essa família que partiram mais de 80 firmes na mensagem, e ainda tem alguns firmes, né? Como o irmão Carlete, que está ajudando lá em Rondônia, e outros. Então, eu cheguei em Goiânia para batizar. Era 250 candidatos para ser batizados, nos títulos ainda. Pastor Joaquim Gonçalves comandou 12 ônibus de gente para levar todo mundo para o Rio João Leite. E ele sozinho, não tinha diácono. O único que ajudava um pouquinho ele era o irmão Juca, mas ele era um idoso, obeso, ele quase não podia nem andar. Andava devagarzinho. E fomos para aquele batismo, e cheguei lá, eu não sabia que tinha que levar roupa. Aí o pastor Wagner Borges diz assim: não, meu irmão vai batizar, depois ele tira a roupa e te dá a roupa molhada, e você vai lá e batiza, depois você troca de novo. Isso era tudo lá dentro dos matos, né? Mulher para um lado e homens para outros, tudo organizadinho. O pastor Joaquim corria, vigiando os ônibus para cima e para baixo, coordenando tudo sozinho.
e ele conseguiu levar esse povo para ser batizado lá no Rio João Leite. Então, o pastor Wagner já era meu amigo. 1970, janeiro, fevereiro e março. Em março de 1970, nós estivemos ali naquela festa. Depois, quando eu estava em Uberlândia, ele me entregou à igreja de Uberaba, onde nós estivemos cuidando ali de Uberaba há mais de um ano. Ele era pastor de lá, foi embora para Rondônia e me passou aquele campo. Então a gente tem essa amizade, né? É um companheiro simples, mas ele vai nos trazer a sua mensagem, apesar de não ter falado com ele, para ele saber, mas vou notificar, né, irmão Pedro? Já passou, não é? Mas, então nós vamos ouvir já, está no ponto? Somente crer? Já? Graças a Deus. Nossos irmãos que estão aí pela internet, pode continuar no nosso site, né? Não tem problema. E Deus vai abençoar vocês do mesmo modo. Estamos unidos com Goiânia, não é verdade? Hoje de manhã eu falei, olha aí, as minhas recomendações para a igreja têm sido esta mesmo. Eu depois quero comentar um pouquinho sobre um e-mail que eles enviaram para o pastor Joaquim, que eu tenho percebido, tenho falado também, especialmente com a internet, você não pode falar as coisas mais diretamente, né? Mas a igreja é muito inteligente, muito sábia, entende as coisas entre linhas. Então vamos para lá, irmãos, vamos ouvir o pastor Wagner Borges. Graças a Deus. O Senhor continue nos ajudando e abençoando nessa noite, né? Estamos felizes de estarmos aqui, temos recebido muitas bênçãos, né? Juntos aqui, tudo que já foi falado hoje, desde a escola, né? E agora neste culto tão abençoado, e Deus tem recompensado a todos nós por isto, né? Eu agradeço de coração a Deus por esta oportunidade de estar aqui e me conceder esta oportunidade através do pastor Joaquim Gonçalves, né? A confiança dele para podermos pregar a palavra nesta noite, né? Feliz de ver todos vocês depois de um ano, né? Um ano ausente, né? Estamos felizes por estarmos aqui. Vamos agora, então, ler a palavra na escritura que já foi anunciada. Esta escritura de Isaías, capítulo 12, verso 1. Leremos a partir deste verso, né? E dirás naquele dia: graças te dou ao Senhor, porque ainda que tirastes contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolaste. Eis que Deus é a minha salvação. Eu confiarei e não temerei, porque o Senhor Jeová é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. E vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação. E direis naquele dia:
Dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, e cantai e contai quão excelso é o seu nome. Amém, amém. Podeis assentar-vos, vamos ouvir um hino, né? Será cantado nesse instante pela irmã Terezinha, né? Entra no templo, meu amigo. Entra no templo pra adorar. Deus quer te ouvir falar contigo. Entra no templo pra deixar no altar de Deus teu coração, os teus pesares, mágoa e dor, pois Ele quer dar-te o perdão. Entra no templo com amor, entra no templo e deixa ali os teus pesares, teu sofrer. Esqueça a dor, volte a sorrir, pois Deus conhece o teu querer. O templo é a casa do Senhor, é a Betel, disse Jacó. Ali há paz e muito amor. Oferta a Deus o teu melhor. Não deixes nada contestar. Deus não aceita o teu mentir. No amor de Deus a benção dar, faze o teu coração sentir. Entra no templo e deixa ali os teus pesares, teu sofrer. Esqueça a dor, volte a sorrir, pois Deus conhece o teu querer. Amém, aleluia. Deus continue abençoando, né? Irmã Terezinha. Para quem não sabe, é minha esposa, né? Acredito que todos sabem, né? E por incrível que pareça, hoje é o aniversário dela também, né? Está completando mais um ano de vida também, né? Aprove a Deus estarmos aqui nessa data, pela graça do Senhor. Vamos fechar os olhos. Querido Deus, amado Pai Celestial, acabamos de ler a Tua Palavra e ouvindo também estes hinos que têm sido cantados, como este agora também. Possa o Teu Espírito dar para nós
aquilo que realmente nós precisamos. Cada um sair daqui recompensado e abençoado. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Profeta de Deus, irmão Bruna, nosso profeta, ele gostava muito de uma escritura da Bíblia, em particular. Eu penso que é assim, né? Porque em muitas mensagens que ele pregou, ele fez referência a ela. Jesus falando, quando ele estava aqui, ele disse: na verdade eu vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Ele citou isto várias vezes, ou citava várias vezes, nas mensagens que ele pregava, porque de fato este é um versículo muito importante. Assim como toda a Bíblia, assim como toda a palavra de Deus, nela nós encontramos tudo aquilo que nós necessitamos aqui, como cristãos, nesta jornada que estamos juntos enfrentando o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas. Desde que cremos na palavra, desde que aceitamos ao Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador, transformando Ele assim as nossas vidas, nos fazendo ser aquilo que agora nós somos. Nós temos, de fato, usufruído de todas as bênçãos contidas na palavra. E o que é mais importante, que estas coisas têm nos feito realmente chegarmos a uma conclusão, de nós sabermos realmente o que é que nós somos, dentro do grande plano e do grande propósito de Deus. Sabermos realmente para que é que estamos aqui, para o que é que Deus nos chamou, para podermos então manifestarmos aqui a luz da sua palavra neste tempo escuro e tenebroso no qual nós estamos vivendo. E aqui temos um versículo da Escritura lida, ao qual eu quero ir nesta hora, tirando como um destaque, falando exatamente a nós, o povo de Deus, este povo que tem sido alcançado através do favor imerecido de Deus para conosco, que foi a manifestação da sua graça e nos fez então sermos o que nós somos, falando a este povo para que então assim nós tenhamos de fato a verdadeira identidade daquilo que realmente nós somos. E aqui lemos esta escritura, e este verso 3 diz assim: e vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação. O profeta de Deus, irmão Brana, na mensagem pregada por ele, Cisternas Rotas, ele diz para nós aqui,
no parágrafo 74. Agora, o que é uma fonte de água viva? Ele pergunta, não é? O que é uma fonte de água viva? É um poço artesiano. Um poço artesiano. O que é isto, irmão Brana? É um poço que sempre vem de baixo e empurra a água para fora. Ela flui o tempo todo. Ela é autossuficiente, sempre fresca e limpa. Um poço artesiano, uma fonte de água viva. Não está morta e estagnada. Este verso chama a nossa atenção, porque diz: e vós com alegria tirareis águas, águas da fonte, das fontes da água viva. Observem, ou águas das fontes da salvação. E sem dúvida alguma, não é uma coisa que nos põe em uma condição de sermos pessoas desprivilegiadas ou derrotadas. Antes, pelo contrário, nos faz realmente sermos pessoas que devem estar, mesmo vivendo em um tempo difícil como esse que nós estamos vivendo e atravessando. Podemos, de fato, sermos este tipo de gente, este tipo de povo que tem alegria em seus corações e por poder expressar aonde quer que esteja, que eles têm, ou que nós temos, esta alegria que vem desta única fonte que é o Senhor Jesus Cristo, através da sua palavra, e que tem feito realmente com que nós continuemos vencendo cada luta, cada batalha, cada dificuldade. Ora, nós sabemos perfeitamente que Jesus Cristo não mudou, que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E o profeta continua dizendo aqui, nisto que estou lendo dele: não está morta e estagnada, está viva. Está viva, está constantemente mudando, trazendo para cima algo novo o tempo todo, se movendo, vindo de seus recursos. Ela extrai o seu recurso do seu leito, que é uma contínua fonte de águas vivas jorrando. Autolimpeza, é limpa, pura, água limpa, é autossustentável. Você não tem que esperar para que as chuvas encham o tanque. Ela está sempre bombeando da água gratuitamente. Você não tem que bombeá-la, içá-la, torcê-la ou juntá-la. É apenas uma fonte de águas vivas. A Bíblia nos fala de uma mulher que era pecadora, uma mulher que tinha uma vida de uma certa forma desregrada, era uma vida desgraçada. Ela era uma mulher pecadora, como já dissemos.
E ela sempre ia a um poço tirar a água da qual ela tinha necessidade. Ela sempre ia ali tirar a sua porção de água, e aquela água que ela tirava era do poço chamado o Poço de Jacó. Agora, por ela ser uma mulher de má fama, uma mulher prostituta, uma mulher pecadora, ela não podia ir ali tirar a sua porção de água na hora que as outras pessoas da cidade iam buscar a sua água. Ela tinha que ir em uma outra hora, quando todos os demais já haviam ido e pegado ali a sua porção de água. Nós conhecemos muito bem essa história a respeito desta mulher samaritana. E quando então, naquele determinado dia, ela foi até ali, àquele lugar, aonde então ela sempre buscava a sua água para poder matar a sua sede natural. De repente, então, ela ouviu que ali estava sentado um homem junto àquele poço. E de repente aquele homem se dirige a ela e disse para ela: dá-me de beber. E quando então ela ouviu ele falar para ela acerca disto, então ela colocou logo o obstáculo naquele pedido que aquele homem havia feito para ela. E nós conhecemos muito bem essa história, como que então ela objetou com Jesus sobre aquele caso por haver aquela impossibilidade. E então, lemos aqui nessa escritura: disse-lhes, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos? Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Ela era uma mulher que buscava a sua água naquele poço de Jacó. Agora este homem estranho lhe falando a respeito de uma água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? Olhem a pergunta dela. É uma história muito familiar, que todos nós conhecemos. Mas às vezes nós não observamos certas coisas na Escritura. Por isso eu vou abrir a minha Bíblia onde está este fato. São João capítulo 4. Porque ela disse: água viva, mas o poço é fundo. Tu não tens com que tirar? Como, pois, tens a água viva? Foi a pergunta dela. Disse-lhe, ou melhor, és tu maior, ela continuou dizendo: és tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Olhe este diálogo.
Atentemos para isto, vejam só. Porque a água que eu lhe der, Jesus continuou dizendo a ela, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte. Eu parei neste versículo aqui, do capítulo 3 de Isaías, onde lemos e está escrito: e vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação. Isso é plural. Isso é plural. Porque nós pensamos a respeito de Jesus ser a fonte. Como no caso aqui desta mulher samaritana, ele era a fonte que ela estava encontrando com ele ali naquela hora, mas ela não sabia. Não sabia que ele era essa fonte e nem sabia nada acerca de algo como água viva. Uma água viva que, se ela bebesse dela, como Jesus disse aqui, se eu lhe der desta água, ele nunca mais terá sede. Acabamos de ler aqui, isso me chamou a atenção, quando Jesus disse aqui, nessa referência, que é o capítulo 4, versículo 14, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água viva a jorrar para a vida eterna. Agora eu quero que vocês prestem atenção na leitura, ou na sequência dessa leitura, quando a samaritana ouviu Jesus falar disso. Disse-lhe a mulher: Senhor, olha isto, Senhor, dá-me dessa água. Dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: olhem aí, ela pediu que queria beber dessa água. Senhor, me dê desta água, dá-me desta água, para que eu não tenha mais sede. Aí então Jesus disse a ela, observe verso 16, vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher disse: Senhor, a mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: dissestes bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso dissestes com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, Jesus seguindo na narrativa para a mulher, falando para ela, mas a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama
o Cristo vem. Ela sabia disso. Embora sendo o tipo de gente, de pessoa que ela era, ela sabia disto. Ela conhecia e sabia que havia esta promessa de que o Messias viria. O Messias que se chama o Cristo vem, e quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu sou, eu que falo contigo. E nisso vieram os seus discípulos e maravilhavam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens. Vejam isso. Olhem como aquela mulher agora estava diferente. Por quê? Porque ela havia acabado de encontrar com essa fonte que lhe deu exatamente aquilo que ela anelava, aquilo que ela precisava, lhe desse a verdadeira água, a qual ela deveria beber, para que então ela não tivesse mais sede. Aquilo fez com ela o que? Mudou a vida dela, transformou ela, e agora ela se tornou também uma fonte para poder ser um instrumento para levar a salvação a outras pessoas, porque ela largou o seu cântaro ali e saiu correndo na cidade, dizendo assim para aqueles homens: vejam aqui um homem com quem eu encontrei, que me disse tudo que de mim e tudo que comigo havia acontecido, contou toda a minha vida. Não será porventura este o Messias? Aquela mulher, então, passando por aquela experiência com Jesus Cristo, aquela fonte, então, de repente, ela se torna também uma fonte para anunciar o mesmo Cristo que lhe havia salvado através daquele contato que ela havia tido com ele. Vejam só, ela estava ali agora se portando como uma que havia alcançado de Deus aquilo que no fundo de sua alma ela anelava, a verdade de Deus jorrando dentro dela mesmo em seu coração. No Evangelho São João, neste mesmo Evangelho São João aqui, no capítulo 7, versículo 37, está escrito assim: e no grande dia da festa, ou no último dia da festa, Jesus se pôs em pé entre eles ali e disse assim: aquele que tem sede, venha a mim e beba. Oxalá todas as pessoas que ouvem o Evangelho ser pregado pudesse de fato ouvir isto que estamos citando da palavra de Deus, o versículo 37 do capítulo 7 do Evangelho São João. Jesus dizendo assim: vejam só, aquele que tem sede, venha a mim e beba. Beber de Jesus, porque Ele é essa fonte. Como a mulher aqui, samaritana, que bebeu dele, naquele encontro com Ele. Ele lhe deu a água viva. Assim como muitos de nós que estamos aqui, alcançamos a graça de Deus
para podermos beber desta fonte também. Porque nós sabemos que isto é fundamentado naquilo que Jesus Cristo disse: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão de seu ventre. A sequência do versículo 37 do capítulo 7 do Evangelho de São João. Mas é aquele que crê em mim. Jesus disse assim: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, como diz a palavra testifica de Jesus, a palavra testifica dele, ele testifica da palavra. Por isso você só pode beber desta fonte da água viva se você crê nele, como diz a Escritura. Rios de água viva fluirão de seu ventre. E a Bíblia diz assim: e isto falava ele do Espírito Santo que haviam de receber aqueles que nele crescem. Isto quer dizer que todo aquele que recebe o Espírito Santo, todo aquele que recebe essa graça de Deus e que Cristo vem morar nele, ele se torna também uma fonte. Ora, e vós com alegria, e vós com alegria, é o versículo 3 que lemos aqui. Tirareis águas das fontes da salvação. Agora, se somos uma fonte, se chegamos a ser uma fonte, através da experiência que nós alcançamos com Ele, que tipo de fonte nós somos? Que tipo de fonte temos sido? O que é que está jorrando de nós para o mundo? Do que é que está jorrando de nós para o mundo? O que é que flui de nós para as pessoas que nos rodeiam, que nos cercam? Os nossos parentes. Às vezes nós vemos muitas advertências do Espírito Santo para nós, em mensagens que ouvimos ser pregadas cotidianamente, porque nós somos um povo que temos o privilégio e nós ouvimos a palavra de Deus falar conosco cotidianamente, e às vezes nós ouvimos coisas serem repetidas, os pregadores pregando coisas que às vezes repetidas, e às vezes nós nos colocamos em uma posição onde nós até pensamos, esses pregadores não têm outra coisa para pregar. Tais como não faleis mal uns dos outros. Coisas assim. Irmãos, não falei mal uns dos outros. Irmãos, não queixeis uns dos outros. E não, irmãos, não tenham atitudes errôneas, erradas, contra o seu irmão, a sua irmã. Às vezes nós ficamos pensando, somos levados a este pensamento, e às vezes nunca percebemos que é Deus, o Espírito Santo dele, nos advertindo acerca disto, de que nós somos aqui uma fonte. Eu sou uma fonte, você é uma fonte, cada um de nós que estamos aqui assentados, somos uma fonte, nos tornamos uma fonte de Deus, que tem que transmitir boas coisas, que tem que ter dentro dele a fonte para poder curar o que está enfermo. Jesus era uma fonte de onde emanava cura para as pessoas. Ele era uma fonte de onde emanava a solução dos problemas das pessoas. E agora o fato de pensarmos isto, de que nós somos uma fonte, e às vezes nós olhamos em nós mesmos e não vemos que nós estamos
o que é que nós estamos produzindo, sendo nós uma fonte, tal como a Bíblia diz que teríamos que ser, e tiramos alegria, ou através de alegria tiramos águas das fontes da salvação. Ora, águas é o quê? Águas fala de vida. Então temos que ser um povo alegre, um povo feliz, de onde flui boas coisas de Deus. Eu estou enfatizando isto. Agora eu quero ler o que o profeta diz aqui. Mensagem provando sua palavra. A mulher junto ao poço. Quando ele lhe pediu que eu deixasse beber do cântaro, com que ela estava tirando água do poço. E ela disse, não é costume para vós judeus pedir tal coisa. E nós mulheres samaritanas, porque não nos comunicamos. Ele disse, porém, se tu conheceras quem está conversando contigo, tu me pedirias de beber. Ela não sabia até então quem era ele. Por isso ele disse assim para ela. Não lhe havia sido mostrado, não lhe havia sido revelado. Mas quando então a manifestação da palavra se manifestou a ela ali, e ele revelou os próprios segredos do coração dela, e falou de toda a sua vida errada, aquilo fez ela conhecer quem ele era. E ela disse, o poço é fundo, e a conversa, enquanto prosseguia finalmente, e ele descobriu qual era o problema dela. E ele disse, vai, toma o teu marido e vem cá. Ela disse, não tenho nenhum marido. Ele disse, dissestes a verdade, porque tiveste 5, e aquele com quem estás vivendo agora não é teu. Ora, ela disse, Senhor, vejo que és profeta. Eles não tinham tido, ou ela não tinha tido um por 400 anos. Imagine isso. E hoje, quando temos, o que é que fazemos com o profeta que temos, com a mensagem que temos? Tu sabes, vejo que és profeta. Agora sabemos que quando o Messias vier, o que se chama o Cristo, quando ele vier, ele nos anunciará este tipo de coisas. Esse era o seu sinal. E aquilo mudou ela, aquilo transformou ela, e fez ela se tornar em uma fonte. A palavra de Deus, manifestada para nós hoje, tem que fazer conosco mesmo, nos tornarmos em uma fonte, tal como Jesus era uma fonte. Tal como a mulher samaritana se tornou uma fonte, e todos os demais que creram no Senhor Jesus Cristo se tornou uma fonte para poder manifestar a palavra para as pessoas e lhes conceder a oportunidade de receberem vida eterna. Você é uma fonte, e vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação. Você é uma fonte tal como ele era. Por isso, você tem que dar valor a isto e agradecer a Deus por isto. Simplesmente o que isto é, a graça dele manifestada para nós. Eterno Deus, amoroso Pai celestial, isto que o Senhor colocou no meu coração, para falar aqui ao teu povo nesta noite, tem sido colocado. Talvez eu nem fiz isso da maneira que deveria, Senhor, porque às vezes nos colocamos aqui com problemas, até mesmo, ó Deus, aonde ficamos trêmulos e nervosos, por sabermos que é uma responsabilidade de pregar a tua palavra, mas que isto possa ficar em cada coração. Nós saímos daqui muito mais convictos disto, de que somos uma fonte,
e que de nós tem que emanar tudo que é maravilhoso, tudo que é de bom para aqueles que nos rodeiam e nos cercam. Sim, Pai, te agradecemos. Continua nos ajudando enquanto prosseguimos na nossa jornada até aquela hora da grande e hora da libertação, Senhor. E enquanto nós estamos aqui, cure aos enfermos, ó Pai, liberte os oprimidos, solucione os problemas, tire a dor, tire a enfermidade, Senhor. Nós pedimos a Ti, por meio da Tua grande misericórdia, o fazemos com gratidão, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Deus abençoe a todos. Compensou, não é? Graças a Deus. Eu estava com a minha meditação preparada aqui em Efésios 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, e contra estas coisas não há lei. E a primeira mensagem que eu usaria aqui está na mensagem Um Super Sentido, parágrafo 35. Agora, não deem ouvidos a nenhuma coisa suja que o diabo tenha a dizer. Bem, se o diabo lhes mostrar alguma coisa ou lhes disser algo mal acerca dos membros do corpo de Cristo, não creia nisso. Porque quando você crê nisso, você arruína sua experiência. E se você vir um dos membros do corpo de Cristo fazendo algo mal, não conte a mais ninguém. Porém, vá até aquele membro com amor e veja se você consegue trazê-lo de volta a Cristo. E se não conseguir, então conte a uma pessoa ou deixe que eles te acompanhem. Faça da maneira como a Escritura diz, bem? Se alguém disser, a irmã fulano ou irmão fulano, não creia numa palavra disso. Simplesmente deixe passar. Porque lembre-se, isso é o diabo, tentando arrasar com você. Porque é o outro que erra, mas quem fica arrasado é quem entra no problema. Agora apenas busque fazer com que ele entre, porque ele o fará. Se com amor você tratar a pessoa, ele conserta, ele muda. Agora deixe o bom homem da casa, a fé, para bem ali e não receba nada. Estas pessoas têm se assentado em regiões celestiais com você. É seu irmão, é seu companheiro de fé, tendo companheirismo ao redor das bênçãos de Deus, tomando a comunhão à mesa. E o Espírito Santo tem testificado que elas são filhas de Deus. Sejamos realmente amáveis, compassivos, perdoando, amando. E se a outra pessoa falar mal de você, você fale amavelmente dela. Não vai pagar com a mesma moeda, não. Observe quão mais amável isto vem a você então. A coisa é assim, bate lá e resbala para trás. Se você fala com amor, aí a coisa vem amável a você. Isso mesmo, sempre retribua o mal com o bem, o ódio com o amor. E apenas
Você está se sentindo melhor, querida e menininha? Aí ele fala com a menininha lá. Agora, não deixe de fazer isso. Você é a fonte, está saindo dessa água. Prometa isso a Deus. Deus, por tua graça, isto é o que eu farei. Pastor Juvenal um dia respondeu um irmão, o irmão brincou com ele, era um novo convertido. Diz, pastor, conta uma piadinha para nós. Ele era um sulino. O pastor diz assim, irmão, pastor, contar piada? Ele disse, nós somos uma talha. Talha que todo mundo conhece, né? Aquela coisa que você põe água dentro. Ele falou assim, abriu a torneira, sai o que está dentro, irmão. Como que vai sair outra coisa de mim se eu sou um ministro do Evangelho? Eu não posso contar piada. Ele deu uma sacudida no irmão. Mas a verdade é essa água, essa fonte, ela sai de dentro de nós. Foi o desejo daquela mulher, porque ali foi a alma dela falando, dai-me de beber desta água. Foi a alma dela, porque ela era uma eleita. Meus irmãos, Deus recompensa o pastor Wagner, recompensa cada um de vocês que vieram à casa de Deus nesta noite. Leve vocês em paz para os seus lares, continuemos orando uns pelos outros e amando. Pode encher mesmo de amor. Quanto mais você encher de amor, mais você será abençoado, mais você será feliz. Nós amanhã vamos retornar à médica para vermos como é que fica a situação, mas graças a Deus tem sido controlado. Nós agradecemos a oração de cada um de vocês. Deus abençoe. Abraço a todos vocês e aos irmãos que estão através da internet. Até domingo, se Deus assim nos permitir. Amém.